CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Tava já com saudades da nossa tecnologia, viu, Gilberto? Viu? Obrigado. De férias a gente pouco usa tecnologia. Eu, pelo menos, aproveitei muito praia e fiz muito pouco uso da tecnologia. Que bom, viu? que bom. Bom, Gilberto, a gente já chega, né, com novas regras da Anatel para a telefonia fixa. Exatamente. A gente já vinha acompanhando as regras antigas que atingiam banda larga, internet, telefonia móvel, Exatamente. TV a cabo. E agora, enfim, os telefones fixos também foram contemplados com mais rigor no trato, né, do cliente e operadora. Exatamente. Bom, a Anatel definiu algumas regras, né, agora um pouco mais rígidas para a operação de telefonia fixa no Brasil. Algumas mudaram, vamos falar de algumas aqui, depois eu faço um comentário sobre exatamente o resultado, mas o que a Anatel definiu agora é que ao menos 93% das ligações locais precisam ser completadas, ou seja, então de 100 ligações feitas por usuários, pelo menos 93 delas tem que ter sua chamada completada, ou pelo menos, não precisa ser atendida, mas pelo menos completada, ou seja, o número tem que chamar do outro lado da linha. Então, é uma definição da Anatel. Essa taxa cai um pouquinho para 92% quando é DDD ou DDI. Então, quando eu ligo para números internacionais ou números de outros estados, também essa taxa de cada 100 ligações, 92 tem que ter sua ligação completada, ou pelo menos que chame do outro lado da linha o número que foi discado, né? Para a central de atendimento também tem uma nova regra agora, com a meta de 95% das reclamações dos seus usuários, das operadoras, tem que ter alguma resposta, né? Então essa é uma definição também feita pela Anatel e ela vai ser monitorada, as operadoras vão ser monitoradas por isso, né, nessa questão. E uma outra definição que a Anatel fez também é que as cobranças, né, de faturas enviadas para os clientes, a cada 1.000 faturas emitidas por mês, apenas 2,5 faturas podem ter algum tipo de irregularidade ou cobrança equivocada. As outras todas têm que estar corretas. Então, também ficou mais rígido também essa questão de cobrança, né, de verificação de cobrança correta para os usuários. Nessa questão, Fernanda, das ligações completadas, tanto DDD, DDI ou local, eu acho que isso vai fazer pouca diferença, né? Por quê? As operadoras, na verdade, de telefonia fixa, estão vendo o seu tráfego cair vertiginosamente, né? Por causa da internet, por causa da situação. Inclusive, um dos assuntos que a gente até vai comentar hoje, no CBN Tecnologia, é que saiu uma pesquisa essa semana que um terço das ligações telefônicas do mundo inteiro hoje já passam pela internet através do Skype. Então veja como é que a quantidade de ligações de telefone fixo, né, está caindo, porque as pessoas não usam mais telefone fixo, nem principalmente DDD, né, e o DDI, que são ligações mais caras, e as pessoas procuram uma alternativa via internet, né, para essa situação. Isso inclui Skype, Viber, o WhatsApp, que são ferramentas que usam a internet para transmitir ligações telefônicas pela grande rede. Então, essa questão de exigir uma qualidade um pouco maior, na verdade, para as operadoras, acredito que seja fácil de ser atendido, porque ela tem, inclusive, uma capacidade ociosa grande hoje em dia. As operadoras têm uma capacidade ociosa grande para essa situação. No caso do call center, não. Ela vai ter que trabalhar um pouco para poder melhorar essa qualidade de serviço para atender os requisitos da Anatel. Bom, além das novas regras da Anatel, a gente também tem outros assuntos, como as dúvidas dos nossos ouvintes. Isso. Temos o Marco Antônio. O Marco Antônio lhe pergunta o seguinte: Gilberto, o que impede dele instalar um sistema operacional da Apple em um notebook comum e transformá-lo em um MacBook? É uma pergunta muito comum, né? Obrigado pela participação, Marco Antônio, e é bem interessante. Acho que o inverso também a gente pode explicar. De pegar... Tem muitos sistemas que a Apple não aceita, não funcionam, né, no exatamente. MacBook. A ideia dele é pegar um sistema operacional da Apple e colocar no notebook comum e transformar ele no MacBook, ou seja, colocar o Mac OS, né, num micro comum. Bem, Marco Antônio, vamos então por partes. O nome disso aí chama-se Hackintosh, é conhecido já no mercado como Hackintosh, que é você colocar o Mac OS num PC convencional. Só que isso tem alguns problemas. Primeiro, legalmente isso é inviável. Por quê? Isso é ilegal. Porque o sistema da Apple ele foi licenciado para ser utilizado apenas em equipamentos da própria Apple. Se eu pego aquele sistema operacional e instalo numa máquina que não é da Apple, eu já estou incorrendo em uma violação da licença de uso daquele aplicativo, daquele programa. Então esse é um problema.
Outro problema é compatibilidade. O sistema da Apple foi feito para funcionar em equipamentos da própria Apple. Então, quando eu instalo num outro computador que não é um computador da Apple, o que pode acontecer é ou a placa de rede não funcionar, ou a placa de som não funcionar, ou até em casos mais graves a placa de rede de som também não funcionar. Então, eu tenho um problema também de compatibilidade. Alguns hardwares específicos, algumas situações específicas, eu até consigo colocar um sistema do Mac funcionando num PC convencional, mas isso não é uma questão comum, ou não é uma coisa trivial e precisa de um conhecimento técnico um pouco mais profundo para isso. Então, ou seja, esses dois problemas te impediriam, vamos chamar assim, ou dificultariam bastante o seu uso, o uso do macOS, por exemplo, num PC convencional. Aí está explicado por que não fazer essa instalação do macOS num PC convencional. Vamos aproveitar que a gente está falando ainda de sistema operacional. Vamos explicar para o ouvinte como é que a gente navega hoje na internet sem ser rastreado por sites. Essa é uma dúvida comum das pessoas. Por quê? Porque hoje em dia, Fernanda, todos os sites que a gente normalmente navega, tipo Facebook, Google, Yahoo, eles têm um pequeno arquivo chamado cookie que ele grava no seu computador com informações da sua navegação. E isso acaba fazendo com que um site consiga saber o que você está fazendo num outro site. Então você entra lá no Facebook e depois você entra numa livraria eletrônica. E aí a livraria, através do site do Facebook, ou dos seus amigos do Facebook, ele consegue saber que livros eles já compraram e sugerir livros que eles estão comprando também ou que eles estão lendo. Então veja, você acaba sendo rastreado pelas suas ações do Facebook ou de qualquer outro site através desses cookies. Então, para quem se incomoda, se sente incomodado com essa situação de rastreamento através da web, saiu essa semana um programinha bastante interessante, gratuito, que você pode instalar no seu navegador, Chrome ou Firefox, e ele faz esse bloqueio do rastreamento. O aplicativo chama-se Disconnect.me. Então o site é Disconnect.me, né, um nome bem sugestivo, né? E você instala no navegador e ele vai bloquear exatamente essa consulta dos sites nos cookies armazenados dentro do seu computador. E isso vai, de certa forma, impedir que esses sites consigam rastrear o que você fez ou o que você está fazendo na internet. Então, bem interessante, eu testei o aplicativo, ele funciona bastante bem, não impediu a navegação em nenhum desses sites, todos os sites funcionaram corretamente, e ele fica, quando você instala, entra lá no Disconnect.me, fica um pequeno ícone no canto, você instala, tem um botão grande de instalação, depois da instalação aparece um ícone na direita em cima do navegador que vai te avisando exatamente a cada site que você entra quais são os bloqueios que ele está fazendo. E se você quiser permitir, você pode através do ícone permitir ou não esse rastreamento, né, dos sites na sua navegação. Bem interessante, um programa bem fácil de usar. E é interessante, porque ajuda você na navegação da internet de forma, pelo menos, não tão exposta, né, à internet. Bem interessante. Na dica de segurança dessa sexta... Na dica de segurança, nessa semana foi descoberta uma falha no iOS, aquele sistema operacional do iPhone, né? Descobriram que mesmo que você bloqueie o iPhone com uma senha, através de um procedimento de ficar segurando na parte lá de chamada de emergência e o botão liga e desliga várias vezes, você consegue quebrar essa senha e consegue ter acesso aos contatos, às suas ligações e suas mensagens. Então, mesmo que você bloqueie o telefone com a senha, o iPhone com a senha. Então, a dica de segurança é cuidado com o seu telefone, pelo menos até que a Apple faça uma atualização do sistema e corrija esse bug, né? Esses telefones estão expostos a quem tiver acesso físico ao telefone, ter acesso às suas mensagens, suas ligações e algumas fotos que você tem, inclusive, em mensagens para isso aqui. Nossa, ninguém está seguro nesse meio, exatamente, né? Exatamente. Então, cuidado aí com o seu telefone. Bom, já que você estava falando desse sistema operacional, iOS, eu queria que você me explicasse como é que é esse reloginho novo da Apple. Exatamente. Que é a história da semana, né? A moda agora é que a Apple vai fabricar relógio. Esse reloginho? Exatamente, né? A Apple parece que vai colocar um novo produto no mercado esse ano ainda, que chama-se de um telefone que usa o ambiente do iOS, o próprio sistema operacional da Apple, agora no formato de um relógio. Então você vai poder navegar na internet, você vai conseguir ler mensagens, você vai conseguir, inclusive através de Bluetooth, né, ter uma comunicação com outros dispositivos, como fone e tudo mais. Vai ter, aparentemente, pela informação que a gente já tem no mercado, aquela opção do Siri, que você dá comandos de voz ao telefone para ele fazer algumas ações.
nessa situação, e aí vai ter um serviço de mapas. Então vai ser como se fosse um smartphone, né, dessa situação, no formato de um relógio curvo, né, que vai ficar no seu telefone, no seu braço, né, nessa situação. Então, assim, o mercado ficou bastante animado com essa situação, e todo mundo agora é ansioso, né, pelo talvez iWatch, já pensou? Né, o telefone da Apple. Então essa é uma Tem grande ideia de novidade. quanto isso vai custar? Não tem ideia. Na verdade, nem na questão de quando vai ser lançado exatamente. O que sabe, assim, que a Apple andou comprando algumas empresas ligadas à parte de relógios, fabricação de relógios, e botou nessa equipe 100 pessoas. Tem 100 pessoas hoje trabalhando na criação do novo telefone da Apple, né? Olha, não temos ideia de quanto vai custar o telefone, mas sabemos que os MacBooks estão saindo mais baratos. Exatamente, essa foi uma novidade essa semana também. A Apple reduziu o preço do MacBook em até $300. Então, só para a gente ter uma ideia, aquele MacBook versão básica, 13 polegadas, agora custa $1.500 lá nos Estados Unidos. Aqui, antes custava $1.700. Então, uma redução de $200 nessa questão. A versão mais sofisticada, com 256 GB de memória, que custava agora custa 1.800, né? E custa $300 menos do que antes. Então caíram os preços. Por quê? Olha só, acho que a concorrência está fazendo. A gente já veio falando de uma série de notícias ruins que a Apple tem demonstrado, né, no mercado. E a concorrência está fazendo, né, efeito, né, aparentemente. Então ela está reduzindo os preços para melhorar as suas vendas, né? As vendas, inclusive, do ano passado foram boas, mas a rentabilidade caiu bastante da Apple. Então, por causa disso, ela parece que está se incomodando, né? Está sentindo algum incômodo no funcionamento do mercado. E os tablets? Os tablets da Windows, do né? Windows, isso. Que utiliza o Windows. Exatamente. A Microsoft lançou um tablet, né, chamado de Surface Pro, que é um tablet que é inovador, porque ele é um tablet, mas ele substitui também, em algumas situações, um netbook. Porque ele tem um teclado que você pode acoplar a ele. Bom, foi uma grande aposta da Microsoft nessa situação, mas parece que a aposta não deu muito certo. Já os primeiros usuários do Surface Pro já reclamam de, primeiro, o aparelho é pesado, né? E a bateria não suporta muito tempo, então tem uma pequena autonomia de bateria, além do que ele é caro, em torno de $1.000, quando em um iPad, por exemplo, em torno de $600. Então, ou seja, é bastante caro, um aparelho que aparentemente pesado e com bateria de pouca autonomia. Isso acabou arranhando um pouco a imagem do Surface Pro no mercado. Vamos ver como é que o mercado ainda vai reagir em relação a isso, né? E inclusive já aparece até algumas reclamações sobre manutenção desse Surface Pro. Parece que para você desmontar, né, para poder fazer a manutenção, são 29 parafusos. Algumas pessoas reclamando sobre isso. Então é muita coisa, o pessoal andou reclamando sobre isso também, sobre a parte de manutenção. Vamos ver como é que o mercado vai reagir em relação a esse novo produto da Windows, ou da Microsoft, que é uma grande aposta da Microsoft para tentar pelo menos botar um pé no mercado móvel, né? Porque ela não tinha nada ainda muito concreto nessa área. Para finalizar, Skype, a gente até comentou rapidinho aqui, exatamente. Anatel, né? Saiu uma pesquisa essa semana falando que as chamadas de telefones internacionais feitas pela Skype correspondem a 1/3 de todas as ligações realizadas entre os países. Então veja como é que é o uso desse Skype bastante forte no mercado internacional. Luiz Henrique volta ao sistema de rastreamento e pergunta se ele não funciona no Explorer, se só seria no Firefox ou no Chrome. A princípio no Firefox e no Chrome, né? No Explorer? No Explorer não, talvez tenha uma versão mais nova, provavelmente ele vai fazer uma versão mais nova para Explorer. É só ficar olhando lá o Disconnect.me. Ok. Gilberto, muito obrigada, viu? Obrigado, Bom Fernanda. Final de semana. Para você também, os nossos ouvintes, um grande abraço. Tudo que daqui a pouco a gente falou está lá no cbnvitoria.com.br. Quem tiver perguntas pode mandar para o cbn e a tecnologia@gmail.com, e também tem o meu site no gilberto.sudré.com.br. Gilberto volta na próxima sexta. Vocês podem encaminhando suas dúvidas, sugestões, podem ir testando os aplicativos sugeridos por ele nessa sexta. E na sexta que vem a gente volta a tirar as dúvidas de quem ainda teve probleminhas para a instalação dos sistemas. Com certeza, não é estamos mesmo? aqui. Obrigado. Até lá. Até lá.